Bom dia a todos os irmãos, encarnados, desencarnados, aos que estão assistindo de casa e aos que estão aqui presentes. Gostoso demais voltar aqui e ver umas carinhas olhando pra gente, né? É muito bom. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das passagens do Evangelho de que há muitas moradas na casa do Pai, capítulo 3, né? Vamos ver se eu faço a coisa funcionar aqui. Vamos ver. Bom, vai aqui mesmo. Beleza. Então a gente vai começar esse nosso estudo aqui, vai partilhar esse nosso estudo dizendo que o ano-luz é uma unidade de distância utilizada na astronomia. Distância que a luz percorre no vácuo durante um ano. Foi medida em 9,46 trilhões de quilômetros. Aí a gente fica pensando assim, uau, quanta vastidão, porque é difícil para a gente conseguir mensurar o que é tudo isso em quilômetros. Aí de repente vocês pegam pensando assim, o que ela está falando em anos-luz? Eu pensei que eu vim aqui para falar das moradas da casa do Pai, mas é justamente das moradas da casa do Pai que a gente vai falar. Então por isso que a gente fala nessas distâncias astronômicas que muitas vezes a gente não consegue ter uma ideia. Então para que a gente possa ter uma ideia de distância, os astrônomos criaram essa medida de anos-luz. Então, apenas para a gente ir se informando mais um pouquinho. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. A nossa galáxia, que hoje é sabido que existem muitas, né? Nós não somos apenas a Terra e apenas a nossa galáxia. Existem muitas galáxias. Então, a nossa, ela tem uma espessura entre 1000 anos-luz nas pontas, né? De uma ponta a outra, e 3.000 anos-luz no centro. E um diâmetro aproximado de 100 mil anos-luz. E a gente já começa a abrir um pouquinho a nossa mente e pensar assim, é maior ainda do que a gente imaginava, né? A gente já sabe hoje que existem mais sóis, não é só o nosso. E o mais próximo de nós está a 8,6 anos-luz de distância. Viajar da Terra para Sírius, que a Sírius é uma das estrelas mais próximas, nós demoraríamos 9 anos a essa velocidade. Uma estrela, né? A estrela, aproximadamente a mais próxima, né? Que é, se não estou errada, eu acho que é uma das mais brilhantes da constelação do Cão Maior, se eu não estou enganada. Mas eu não sou muito conhecedora do assunto. Do Sol ao centro da nossa galáxia, a gente demoraria aproximadamente 26 mil anos-luz para chegar lá. Imagina quantas vidas nós teríamos que viver aqui nesse planeta ou em algum outro, mas aqui a gente sabe como é que como é que o tempo corre de forma linear. Então é nesse tempo que a gente se baseou para chegar nesses cálculos. Então a galáxia mais próxima da nossa é Andrômeda. Nós teríamos que viajar aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz. Aí a nossa mente começa a expandir um pouquinho mais, né? Tipo, mas de que nós estamos falando? Será que essas moradas da casa do Pai são tão longe assim? Será que a gente consegue chegar lá, então? Com tanta distância assim? Aí, assistindo uma palestra do Haroldo Dias, que ele falava justamente do capítulo 3 do Evangelho, ele dizia assim, ó, 100 mil anos-luz, né? O espírito entra de um lado zombeteiro e sai sábio na outra ponta. Para ficar mais fácil da gente entender essas distâncias. Que a gente está falando de distância física para nós, mas o que a gente está querendo dizer com isso? Que em termos de chegar em algum lugar, daria tempo de viver tantas vidas, de nos purificarmos, de deixarmos de ser o que nós somos hoje, para que a gente possa ir chegando lá. É só para ir abrindo, expandindo a nossa mente, para a gente ter uma ideia de que a casa do Pai é muito maior do que se imagina. Porque até pouco tempo atrás, e nessa mesma palestra do Haroldo, ele fala que todas as religiões da Terra são tribais ainda. Porque o que nós considerávamos como sendo a casa do Pai? Se eu sou da religião A, a casa do Pai
é onde eu frequento a religião A. Se eu sou da B, a casa do Pai, para mim, vai ser onde eu frequento a religião B, e C, e D, e assim consecutivamente. A gente não conseguia sair daqui, desse nosso espaço. Da nossa cidade, vamos dizer assim, se eu vou no centro espírita, se eu vou na igreja católica, ou se eu vou na evangélica, essas eram consideradas as casas do Pai para mim. Aí vem o Haroldo falar isso para nós. Junta com o conhecimento, com a ciência, que os astrônomos nos trouxeram, que a astronomia nos trouxe, que é uma ciência, porque o espiritismo todos nós sabemos, mas a gente vive repetindo, né? Ele quando começou, não era uma religião, era uma filosofia. E uma filosofia que se deixava levar, digamos assim, e ser confirmada pela luz da ciência. Muito do que se falava lá atrás, que é e aí virou um tripé, virou também uma religião, porque muitas pessoas deixaram de lado as suas religiões para seguir os ensinamentos espíritas. Mas não há necessidade de deixar. Nós deixamos porque muitas vezes ocorrem divergências de opiniões. Porque aquilo que a gente tinha como verdade não bate. Então a gente precisa deixar para trás, e isso não é ruim, isso é bom. Da mesma forma que aquele que ainda vem aqui, mas continua indo nessa igreja, também é bom. Porque ele está buscando a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta e uma verdade infinita. Então, a galáxia mais próxima da Terra, ele fala, o Haroldo fala assim, ó, Andrômeda, então a galáxia mais próxima, né, 2,5 milhões de anos-luz, você sai de lá dinossauro e chega a ser humano lá de cá. Cada vez vai abrindo mais a nossa mente. Uau, então... é tempo demais, é longe demais, mas a casa do Pai parece que está ficando ainda mais longe. Para eu ter que sair de lá dinossauro para chegar humano aqui, e ainda não cheguei na casa do Pai, na outra morada da casa do Pai. Onde é que fica essa morada da casa do Pai, né? Então, imaginem vocês, se a galáxia mais próxima está a 2,5 milhões de anos-luz, agora a gente sabe que existem bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. Isso para não dizer que é um número infinito, porque infinito ainda é difícil de conceber. Então a gente diz assim, bilhões. Mas como é que a gente sabe que são bilhões? São pequenos pedacinhos do universo que foram conseguidos medir até hoje com equipamentos moderníssimos e que estão lá no espaço também há dezenas de anos, mandando informações e mandando foto e fazendo medições para que a gente saiba assim, uau, existem outras Via-Lácteas, existem outros sóis, existem outros planetas, existem galáxias, muitas, incontáveis. O Sol demora 8 minutos para atingir a Terra. 8 minutos para que a gente possa sentir ele aqui. E a gente acha que é tudo rápido, né? Que o tempo passa rápido, que o dia passa rápido. Esse ano nós estamos no meio de 2020 e é como se nós não tivéssemos feito nada ainda. Não sei se vocês têm essa mesma sensação, né? E parece que a gente já fez muito, mas ao mesmo tempo a sensação de que o ano não começou ainda. Tá? Parece que a gente está à espera de algo, né? Então... por exemplo, dizer que uma estrela se encontra a uma distância de 10 anos-luz da Terra significa dizer que a luz que essa estrela emite, ela viaja 10 anos-luz, ou seja, mais de 9 trilhões de quilômetros, até que ela possa chegar aqui e ser vista por um de nós. Conversando com meu marido hoje de manhã, tirando algumas coisas desse trabalho antes de trazer para cá, ele, sem saber que era sobre esse assunto que eu estava falando, sentou do meu lado, me trouxe uma xícara de café, começou a conversar e tal. Daqui a pouco diz ele assim, nossa, eu estava lendo sobre uma supernova. Uma supernova supostamente é uma nova estrela que nasce, né? Só que a supernova, para nós, que o brilho dela está sendo visto agora, que ela sofreu uma espécie de explosão e começou a se formar, ela se formou há 45 milhões de anos para trás. Só hoje nós estamos vendo, e a gente está chamando ela de nova, supernova. Ela tem 45, ela levou 45 milhões de anos para conseguir ser vista por um telescópio como o Hubble. Não é nem para nós a olho nu, ela não está sendo vista por nós a olho nu. Então, cada vez mais a nossa mente vai abrindo e vai expandindo para que a gente comece a entender o que é a casa do Pai. O que nós entendemos por casa? Nós entendemos que casa é esse building aqui, essa construção,
Pode ser grande, pode ser pequena, mas para nós, no nosso entendimento, uma casa é isso aqui, é uma construção física que nos abriga, né? Mas aí a gente começa a estudar um pouquinho disso, não é nem realmente um estudo, mas ler e repassar aquelas informações que já tínhamos e ver outras novas que a gente tem hoje. Como, por exemplo, há poucos anos nós não sabíamos o que era uma supernova. Supernova para nós era uma super novidade. Uau, surgiu alguma coisa nova aí na notícia hoje, tem uma supernova. Não, supernova é uma estrela que na realidade não é nova. Pode ser um planeta também, não necessariamente apenas uma estrela. Bom, a gente descobriu então que isso daqui é uma galáxia, um sistema solar e um planeta. O sistema solar e a galáxia, e o nosso planetinha representado, porque era pequeno ali no meio, como a Terra, ele mostra para nós que é apenas uma pequena parte da engrenagem. Tudo é uma grande engrenagem. E por que ele está mostrando pequenininho ali? Porque, na verdade, vocês estão vendo que ele está azul aqui no cantinho, né? Mas ele é aquele pequenininho lá no canto, no meio do círculo mais externo, amarelinho. Aqui foi puxado para a gente ter uma ideia do tamanho que ele é. E a mesma coisa no nosso sistema solar, onde está envolvido o nosso planeta, a nossa galáxia. Então é só para a gente ter uma noçãozinha assim do tanto que a gente não sabe, não viu. E a gente nem precisa ir tão longe. A gente quer conhecer muito o que está fora, mas a gente conhece 10% do nosso oceano. Porque o que está lá no fundo mesmo a gente não sabe. E aí eu pergunto, quantos de nós conhecem 10% de si próprio? A gente quer sair, quer ir para fora, quer conhecer fora. E esse momento nos convida a entrar e a conhecer dentro. Nessa imagem, que representa bastante o que o Haroldo fala, quando ele fala que as religiões são tribais, por que a gente diz isso? Porque são 4 exemplos diferentes de religiões, de crenças diferentes, onde as pessoas se agrupam, e isso é bastante normal, de acordo com aqueles pensamentos que eles têm. Então, quando eles concordam entre eles andam mais com aquele grupo. Se aquele grupo é um grupo de amigos, ou é um grupo da religião, ou é uma própria... A gente costuma falar panelinha, né? Uma panelinha dentro do trabalho, são aqueles que se identificam mais, que têm as mesmas ideias. Então, o Haroldo fala para nós assim, ó, que todas essas religiões são tribais, por quê? Porque lá dentro de cada um desses grupinhos, ainda importa para aquele grupo a cor, muitas vezes a cor da pele da pessoa, muitas vezes a língua que ela fala, a orientação sexual que a pessoa tem, o país de onde ela veio. É como se nós tivéssemos que seguir aquilo que nós fomos criados, porque às vezes a nossa realidade é a realidade que muitas vezes o meio nos coloca. E o primeiro meio que a gente faz parte é a nossa família. Então, muitos de nós, às vezes, discordam da religião que os pais têm e que nos encaminharam, vamos dizer assim. Não que nos forçaram, mas algumas são forçadas. Algumas pessoas não podem deixar a sua religião e sair dela. Então, quando ele fala dessa questão de tribais, ele fala também dos comportamentos. Nós precisamos, por que nós fazemos isso? Porque nós precisamos, assim como um adolescente, ele procura aquele grupo onde ele precisa ser aceito, nós também, nós fazemos parte de um grupo, nós queremos fazer parte de um grupo onde nós somos aceitos. E aí a gente procura aqueles que têm o mesmo padrão que nós. Nós praticamos dogmas, nós temos o cabelo comprido, nós temos o cabelo curto, nós não temos cabelo. A gente se adequa naquele grupo, seja ele religioso, seja um grupo de amizade. Por quê? Porque nós queremos fazer parte disso. E nós achamos que ali nós estamos indo procurar Deus. Mas por que ele coloca que nós estamos cometendo um erro nesse sentido? Porque se nós achamos que as religiões são tribais, nós também achamos que Deus é colocado como se fosse humano, como nós. Se eu procuro ele na religião A, é porque ele está na religião A, para mim. Se eu procuro na religião B, é porque ele está na religião B. Porque eu ainda estou cometendo um erro de procurar fora o que está dentro. Porque é bastante difícil. Então, padronizar Deus seria como menosprezar o Criador. Imaginar que só na Terra existe vida inteligente, seres viventes,
também seria menosprezar o Criador. Esse universo infinito, que hoje já não consegue dizer mais, até a teoria do Big Bang está indo abaixo, porque descobriram agora que existem, acho que noções de planetas ou coisas assim, que tem, segundo as medições, muito mais bilhões de anos-luz do que supostamente a criação do Big Bang. Então imagina, a gente está estudando todo dia, a gente está aprendendo coisas novas todo dia, a gente está tendo acesso a tecnologias novas que estão nos mostrando que nem tudo que nós aprendemos é uma verdade absoluta. E essa é a parte bacana da fé raciocinada que o Espiritismo nos trouxe. Porque está escrito lá, se alguma coisa não bater, procurar sempre entender, procurar estudar, e se algo não bater com a nossa verdade, com o nosso coração, então duvide disso e vá adiante, siga para um outro lado. Porque se algo não faz sentido para nós, é por isso também que muitas vezes a gente largou para trás a crença que nós tínhamos antigamente, religiosa ou não, pode ser simplesmente uma crença, não necessariamente religiosa, porque em algum momento ela não faz mais parte da nossa vida. Por que ela não faz mais parte? Porque a gente está se permitindo abrir os nossos horizontes, abrir as nossas mentes. Então, acima de tudo, Haroldo nos coloca que esse Deus que a gente não sabe dizer o que é, hoje a gente nem diz quem é, porque a gente não sabe o que é, e talvez o nosso maior erro seja justamente tentar conceituar Deus. Porque Deus não foi feito para ser conceituado. Deus foi feito para ser vivido, para ser sentido, para ser entendido. No livro dos Médiuns, na parte 1, no capítulo 1, número 2, uma pergunta é respondida com outra. Os espíritos respondem, porque ao serem perguntados, se existem outros mundos habitados, eles respondem, porque injustificável privilégio, este quase imperceptível grão de areia. Aí, no momento que eu estava lendo, eu pensei, grão de areia sou eu, né? Aí eu li entre parênteses, terra. Mas se a terra é um grão de areia, o que sou eu, então? Caramba, cada vez a gente fica mais pequenininho, né? Então, esse imperceptível grão de areia, que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo papel que lhe cabe desempenhar, por que ele seria o único planeta povoado de seres racionais? Por que razão? A nossa razão se recusa a admitir uma semelhante nulidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Boa parte da nossa dificuldade em entender e aceitar isso aqui é porque nós vivemos num planeta físico, de dualidade. É sim ou é não, é branco ou é preto, é frio ou é quente. É linear. A gente sabe que a gente nasceu aqui, cresceu aqui, casou aqui, teve filho, morreu aqui. Mas a gente não consegue conceber o universo dessa forma, porque a gente acha, não, mas se eu nasci e vou morrer... Mas para um pouquinho para pensar, eu nasci aqui, vou morrer aqui. Nesse período linear aqui eu vivi, eu aprendi, sofri, caí, chorei, sorri, levantei, tive filhos, fui avó ou não, enfim, eu vivi. E eu morri. E o que o Espiritismo nos diz? Que ali adiante eu vou nascer de novo. Então é um ciclo que não tem fim. E o universo não tem como mensurar. Não tem como mensurar o tamanho do universo, não tem como mensurar Deus. Se Deus pudesse ser mensurado, se ele pudesse ser medido, ele estaria sendo colocado no mesmo nível que nós. Se realmente Deus fosse como o Pai, que a gente precisava durante determinado período da nossa vida, nós precisamos sim nos sentir abençoados, sentados no colo do Pai, protegidos. Faz parte do processo de crescimento. A evolução não dá saltos. Prova disso é que a gente vai olhando para trás e vai vendo quantos e quantos milênios vem passando para que a gente possa chegar ao que chegou hoje. É difícil para a gente imaginar que as coisas acontecem aos poucos. Especialmente porque essa época, que na minha opinião é uma época especial, eu acho que nós estamos vivenciando literalmente a transição. A gente está vivendo aquele momento em que a gente olha para trás e vê coisas, atitudes que nós tínhamos antigamente, que a gente sequer se dava conta de que não eram boas atitudes, e a gente hoje está enxergando e está mudando.
Tá vendo que é bacana mudar, que só não muda de opinião e de atitude quem não tem opinião e atitude. Porque quem tem, consegue deixar para trás aquela velha casca. A gente está se reinventando. O Covid-19 trouxe para nós uma coisa que todo mundo reclamava que não tinha. Tempo. A gente não tinha tempo para nada. A gente não tinha tempo para viver o nosso dia a dia, a gente não tinha tempo para curtir. Claro que tem exceções. Nesse tempo, tem pessoas que estão ainda até hoje trabalhando e que não estão tendo todo esse tempo que a maioria de nós está tendo. Mas também não é proposital, aliás, é proposital. Que se nós escolhemos estar, se a nossa profissão é de médico, de enfermeiro, a gente escolheu estar do lado de lá, porque a gente não está precisando de tanto tempo assim. Mas não, nós estamos numa outra condição em que muitos de nós perderam seus trabalhos, tiveram que ficar em casa, não puderam se reunir com seus entes queridos por algum motivo. A gente, de repente, se viu cheio de tempo. E agora? O que a gente fez com o nosso tempo? Porque está terminando, né? A gente espera que termine, que a nossa vida volte à normalidade. Mas aí eu pergunto assim, eu não quero que a minha vida volte à normalidade. A minha, eu não quero. Eu não quero correr o dia inteiro e não ter tempo de comer. Eu não quero ter tempo de sentar para poder ler ou olhar alguma palestra ou ler um livro que estava lá na mesinha de cabeceira parado há muito tempo. Eu não quero que ela volte à normalidade. Eu quero criar uma nova normalidade daqui para frente, onde eu quero ter tempo para olhar para dentro de mim, para poder me entender, para poder me autoconhecer, para poder fazer jus a esse tempo que me foi dado. E não ficar correndo desesperada para ir para festa, para loja, para praia. Eu ando com saudade da praia, é verdade. Ando louca de saudade da praia. Mas dá para esperar um pouquinho. Já tá aberta, né? Mas dá para esperar um pouquinho. Eu consigo esperar. Gosto de caminhar na praia, mas dá para esperar um pouquinho. Então a gente quer aquela saída, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para trás e entender e ser grato por tudo aquilo que a gente passou. Porque no primeiro momento a gente pensou assim, uau, agora o centro fechou, e aí como é que ficam os nossos estudos? E a gente vai perder aquela conexão que nós tínhamos e vamos nos afastar. E não foi nada disso que aconteceu. Muito pelo contrário. Parece que nós estamos mais unidos do que antes. A gente está ali online, a gente está longe dos olhos, mais perto do coração. Muito mais perto do que estava antes. A gente sente saudade de abraçar? Sente. A gente é um povo que gosta de abraçar. Eu adoro abraçar. Eu sou adepta da terapia do abraço. Às vezes a gente dá um abraço em alguém e cura esse alguém. A gente ganha um abraço espontâneo e é uma troca de energia com a pessoa. Mas a gente pode esperar? Pode. Alguns de nós estão desesperados, sentindo a necessidade de voltar à normalidade, enquanto que outros estão curtindo esse tempo e estão gostando desse tempo que está sendo dado. Dessa possibilidade de olhar para si mesmo, dessa possibilidade de arrumar o closet que fazia 20 anos que não arrumava, e quem sabe tirar uma série de coisas lá de dentro que não serve mais e fazer uma doação para alguém. Aproveitar esse momento para fazer alguma coisa de bacana para alguém. Sempre tem alguém precisando. Então, voltando à nossa questão aqui, quando os espíritos respondem, né? Que privilégio seria esse? Eles fazem com que a gente se coloque no nosso lugar. Num lugar em que a gente precisa entender que não é que eles querem nos colocar como um nada, mas apenas fazer a gente se sentir num lugar devido. Dada a nossa importância, nós não somos exatamente o grão de areia que não tem sentido ou o pingo d'água. Porque vocês imaginam um oceano, se pudesse ser medido em pingos d'água, cada um dos pingos d'água é extremamente importante, porque é cada um deles que forma o oceano. Cada um dos grãos de areia é importante, porque se não fosse todos juntos e unidos, nós não teríamos os desertos, os fundos dos mares, as praias, que a gente acabou de dizer que já está aberta, né? Então, a nossa importância é grande, mas não é única. É isso que os espíritos nos colocam. Então, eu não sei com relação a todos vocês, mas, por exemplo, a gente mostra aqui nessa imagem a constelação do cocheiro e capela, né? Porque, do meu ponto de vista, quando
a gente sempre ouviu falar desde criança de extraterrestres, de filmes de ETs e essas coisas, e a gente achava assim, isso é ficção, né? Então a gente não acreditava. É engraçado, né? A gente não consegue acreditar. Mas aí a gente olha lá e lê, e toma conhecimento, porque é um livro espírita, um livro psicografado. E esse livro, ele é de 1949, ou seja, ele não é um livro assim tão antigo. Aí a gente pega esse livro, eu, quando peguei pela primeira vez e li Os Exilados de Capela, eu pensei assim, é uma maneira extremamente suave, não chocante, de dizer para ti assim, sim, existem outros mundos habitados. E desse mundo habitado, que era mais evoluído do ponto de vista tecnológico, alguns seres que viviam lá, mas moralmente não estavam assim tão evoluídos, eles foram repatriados, digamos assim, eles foram mandados para a nossa terra, que estava dando seus primeiros respiros. A gente estava começando a adentrar, a criar a primeira raça humana. E eles vieram com o quê? Com seus conhecimentos nos ajudar a evoluir. E isso pode ser visto, num primeiro momento, como um castigo. Ele foi castigado. Eles não foram castigados. Foi dada pela divina misericórdia mais uma possibilidade de que eles evoluíssem moralmente e assim ajudando uns aos outros. Ou seja, mais uma possibilidade de mostrar também que nós não podemos e não fomos feitos para viver sozinhos. A gente aprende muito uns com os outros, a gente ensina e a gente aprende todos os momentos de nossa vida. Então, lá nesse livro do Emmanuel, ele fala sobre Capela, né? Ele diz assim, ó: o homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, ele teve o concurso de espíritos exilados de um mundo melhor para o orbe terráqueo. Espíritos esses que se convencionou chamar de componentes da raça adâmica, que foram, em tempos remotíssimos, desterrados para as sombras e para as regiões selvagens da Terra, porquanto a evolução espiritual do mundo em que viviam não mais a tolerava, em virtude de suas reincidências no mal. Ele se refere a exilados de Capela no livro A Caminho da Luz, que é mais novo ainda do que exilados, né? Por que ele fala isso pra gente? Porque às vezes a gente diz assim, mas nós não somos todos iguais, nós não estamos todos no mesmo nível na Terra. Não exatamente no mesmo nível, nós somos sim todos iguais perante o Criador, mas nós não estamos todos no mesmo nível. Porque aqui na Terra a gente vê seres extremamente evoluídos, seres já chamados de bons, e a gente vê outros que ainda residem no mal, em praticar o mal. Então, nada mais é do que o que aconteceu com os nossos irmãos capelinos, que foram mandados para cá, como uma criança que não passou na escola e precisou ir para o reformatório, para uma escola especial, porque ela não se adequava àquela sala onde ela estava. Os outros estavam indo adiante e ela não. Então, aí a gente vê assim, uau, então, realmente, né, existem. E mais recentemente, a gente ouve muito falar, principalmente em Júpiter, que todo mundo quer ir para Júpiter, né? Todo mundo quer evoluir, daqui já quer ir direto. A gente não quer nem voltar mais aqui, que a gente acha que já aprendeu tudo que precisa, né? Então, de lá de Capela para cá, a gente já hoje tem novos conhecimentos espíritas nos dizendo que Júpiter é um planeta muito mais evoluído do que a Terra, onde possivelmente a gente vai ter algumas reencarnações também. Então, existe um Deus universal, que é o Deus das nebulosas, o Deus das galáxias. Esse é o Deus que os espíritos revelam, um Deus do universo infinito. Se o universo é infinito, por que Deus teria que ser medido? Fica ali a pergunta, né? Se o universo é infinito, Deus também é infinito. Aí a gente já para de pensar nas moradas da casa do Pai e começa a pensar, mas e quem é o Pai então? Né? A gente está sempre indo à frente, né? Então, um Deus cósmico, quando nós entendermos o Deus cósmico, nós não vamos precisar falar com Ele. Nós vamos ser entendidos porque nós vamos ser unos com Ele. Nós não vamos precisar de um corpo físico, muito menos escolher a cor desse corpo físico, a língua que nós vamos falar, porque não vai ser necessário nada disso. Religião, então, é uma religião cósmica. Se é que a gente ainda pode chamar de religião, porque seria mais do que isso, seria um modo de viver, onde todos
viveriam da mesma forma, em completa harmonia consigo e com os nossos irmãos, digamos assim, e com o Pai, porque nós entenderíamos que ele vive, por enquanto, no meio de nós. Bom, o Espiritismo, então, ele nos apresenta essa religião cósmica, nos coloca que o universo ele é infinito, e a gente consegue já começar a entender que Deus, então, ele também é muito maior do que a gente imaginava. Ele também é infinito. Então, a gente fala dos diferentes estados da alma na erraticidade. Não que erraticidade, em função da palavra, da semântica, queira dizer que estão errados. Querem dizer que eles estão no momento, numa outra dimensão, sem saberem exatamente para onde vão. Por isso que chama erraticidade. Então, a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam. Sem óculos fica difícil. Alguém consegue ler melhor que eu? No universo infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Ah, então tá abrindo mais um pouquinho agora. Então quer dizer que para eu ir para essa outra morada da casa do Pai, então eu vou ter que estar de acordo com o quê? Com o adiantamento dessa casa do Pai, né? Em que sentido? Qual o nível evolutivo da casa do Pai? O meu nível, aí já começo a entender que o meu nível evolutivo, ele tem que estar de acordo com o nível daquela casa do Pai para que eu possa entrar lá. Eu só vou entrar lá se eu tiver evoluído o suficiente. Então eu não posso talvez continuar do jeito que eu sempre fui e do qual muitas vezes eu me orgulho. Quem sabe é hora de eu mudar, fazer novas escolhas, melhores escolhas, né? Jesus disse para nós, está em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Quando Jesus fala que vai para preparar um lugar, ele não está falando de um lugar físico, mas até então a gente ainda acha, né, que é um lugar físico. A gente vai sair daqui, vai para o céu e o céu é logo ali em cima onde começam as nuvens. Não, um pouquinho mais acima, né? Mas faz a gente entender que esse lugar que Jesus está nos preparando, nós também temos responsabilidade de nos prepararmos. A gente tem que estar vibrando igual a ele para poder ir para a casa do Pai junto com ele. E que lugar é esse? Que preparo é esse? Sobretudo de sentimento, de pensamento, mas acima de tudo vibracional. Porque a energia, e tudo é energia, tudo está agregado. Alguns em seres inanimados e outros inanimados e animados. Mas tudo é energia. E a vibração ninguém consegue esconder. Quando a gente chega perto de uma pessoa, a primeira coisa que toca é a energia, é a aura, é o perispírito. Depois a gente vai ter o toque físico, da mão, do corpo, do cabelo. Então, quando Jesus diz assim, eu vou preparar um lugar, ele está dizendo que ele vai preparar um lugar de vibração. E está dizendo para nós, preparem-se também. Porque um dia vocês vão estar aqui, vocês vão estar nas outras moradas da casa do Pai. Quiçá a gente vai visitar, né? A gente hoje já entende que a gente vai visitar, vai morar em outras casas do Pai, não apenas uma. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus, elas também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Entendendo como venturoso, desgraçado e erraticidade não são na semântica exata da palavra, mas desgraçado a pessoa que ainda não encontrou a graça. Erraticidade é aquele que está no momento no mundo espiritual se preparando, mas ainda não tem noção de exatamente para onde que ele vai. E o venturoso, aquele espírito que já está um pouquinho mais evoluído, que já se melhorou, né? Já parou algumas de suas arestas, já se melhorou um pouquinho. Então, enquanto que uns não se pode afastar da esfera onde viveram, ou seja, aqui continuam na crosta, continuam na terra, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Então está destinado para nós sairmos daqui, evoluirmos e irmos para outros mundos. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. Porque se a morada do Pai for dentro do nosso próprio coração?
E como é que está o nosso coração? Tem muita mágoa? Tem muita dor? Não, né? A Marisa disse que não, né? O dela não tem, que bom, né? Melhor acreditar que não, né? Mas sempre pensando assim, ó, já que eu estou dizendo que não, vou me esforçar para que não tenha mesmo, né? Para que aquilo que eu falo, que sai da minha boca para fora, esteja de acordo com o que está da minha boca para dentro, né? Que eu fale exatamente aquilo que eu sinto, né? Então, e se o grau, né? O que determina o grau de evolução das moradas é o estado de pureza do nosso coração. E se eu posso encontrar a morada do Pai aqui mesmo? Posso? Posso, né? Agora, então, já está abrindo mais um pouquinho. Porque agora eu já não acho que Deus está entre nós. A morada do Pai, a casa do Pai, já não é lá na igreja A, B ou C. Eu acho que o Pai está... Até agora há pouco eu achava assim, não, então o Pai está no meio de nós. O Pai está dentro de nós. O coração é a morada de Deus. A gente não precisa ter um lugar circunscrito. É por isso que não há necessidade da gente sair para procurar um lugar para orar. A gente pode orar em qualquer lugar. Se a gente estiver dentro da nossa casa e nos recolher num cantinho, ou dentro do nosso carro, quando a gente está dirigindo, enquanto a gente está lavando uma louça, ouvindo uma oração e pensando e purificando o nosso coração. E se a morada do Pai é essa? Né? É bom a gente pensar nisso. Que a gente está buscando fora o que está dentro. Quanto mais puro, mais sutil, tanto no plano físico quanto no espiritual. Quanto mais endurecido e pesado tiver o nosso coração, mais material, mais ligado à crosta ou a planetas mais densos e, consequentemente, menos evoluídos nós vamos estar. Então agora está abrindo bastante, né? Agora já está fazendo a gente pensar que é tudo em cada um de nós, tudo dentro de nós. Então, o espírito de Joana de Ângeles nos fala o seguinte, acho super bonita essa fala dela, né? A religião cósmica do amor. Toda crença religiosa que se firma no amor é digna de respeito e carinho. O objetivo essencial da fé religiosa é dignificar a criatura humana, tornando-a melhor moralmente e preparando-a para desenvolver os valores espirituais que lhe dormem no íntimo. Em razão do mergulho na matéria, o espírito aturde-se e quase sempre olvida os compromissos assumidos na espiritualidade, deixando-se comandar pelas manifestações do instinto que o ajudaram nos períodos remotos da evolução, mas que foram suplantados pelo discernimento e pela consciência, permanecendo sempre somente aqueles que preservam a vida e dão sentido existencial. O que Joana nos fala aqui? Que as religiões são importantes em determinado período de nossa vida quando nos ajudam a abrir nossa mente e a procurar aquelas que são as nossas verdades. Se a religião me faz uma pessoa melhor, ela é importante para mim. No momento em que eu achar que eu não preciso mais de uma religião, mas que eu entenda que a religião é tão grande quanto o próprio Criador, que ela é cósmica, ela é universal, talvez eu não precise mais. Mas ela nos fala isso, né? Que independente das religiões serem diferentes, o que realmente importa é para onde ela nos leva. É quem nós nos tornamos. No primeiro momento, vai servir para nos mostrar um caminho. E a trilhar esse caminho, nós nada mais vamos fazer do que evoluir. O Kardec nos fala do aspecto individual e coletivo dessas moradas da casa do Pai, apenas para que a gente tenha uma noção, como coloquei ali agora há pouco, da onde nós nos encontramos vibracionalmente, se estamos todos iguais, né? Ele nos diz assim, ó, no aspecto individual, os espíritos estão em moradas distintas, dependendo da categoria que se encontram. Na escala espírita, cada um está colocado no local que já foi conquistado. No aspecto coletivo, existem diferentes categorias dos mundos, que mostram diferentes estados evolutivos. E a destinação da Terra é a promessa de Jesus: vou preparar-vos um lugar. A Terra igualmente tem uma destinação a percorrer, e nós, à medida que evoluímos, mudaremos de domicílio. Nós não podemos ficar, então, esperando que as condições exteriores sejam favoráveis à disseminação das boas ideias. O homem de bem, verdadeiro espírita, ética espírita,
é imperioso arregaçar as mangas e pegar na charrua, né? Ou seja, abraçando era para ser, né? O que seja possível e que esteja ao alcance de cada um. O que ele está colocando também para nós, que é bom que fique bastante claro para nós. Não, o Evangelho, ele é um manual. Mas o manual serve para quê? Para que a gente entenda o que está escrito e saia e vai fazer o que tem que ser feito. Então, ele nos convida a arregaçar as mangas, a trabalharmos por nós mesmos. Porque não tem ninguém que possa evoluir por nós. Não tem ninguém que possa trilhar o caminho por nós. Só nós mesmos é que podemos. Cada um vai estar no lugar que conquistou. A gente coloca aqui na chegada da André Luiz no mundo espiritual, a mente dele estava tomada de culpas. E por isso ele vivia na sua morada de conflito, que a gente conhece a história dele, né? 8 anos vivendo no umbral, em função de que ele era juiz dele mesmo. Porque ele sabia, quando cometeu alguns erros encarnado, ele tinha responsabilidade sobre o que ele fez, ele sabia o que estava fazendo. Então essa culpa se tornou muito presente quando ele partiu desse mundo. E ele ficou todo aquele tempo lá, como que julgando que ele não era capaz de receber ajuda espiritual. Mas há um momento em que ele, cansado de tanto sofrer, ele faz uma viagem para dentro de si e finalmente, humildemente, né, ele busca socorro através da oração. E assim ele consegue mudar o padrão vibratório dele. E não é alguém que desce até ele, é ele que sobe, é ele que se eleva e consegue ver e consegue saber que tinha muitos espíritos encarnados, entre eles a própria mãe, já num estado bem mais evolutivo, que tentava ajudá-lo durante todos esses 8 anos terrestres, que lá passa de forma diferente, né? Então, André Luiz, a gente pode dizer que ele estava vivendo na crosta ainda, muito ligado ao mundo físico na Terra, mas ele estava vivendo numa outra morada. Mas não era uma morada assim tão boa da casa do Pai. Mas foi ele que criou. Foram as culpas que fizeram com que ele chegasse aonde ele chegou. O mal, ele não é essencialmente do mundo, e sim das criaturas que o habitam. A Terra em si sempre foi boa. De nada vale nós partirmos do planeta quando os nossos males não foram exterminados convenientemente. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Então aqui a gente fica pensando, tô louca para ir para Júpiter, mas se eu ainda tenho coisas para acertar aqui na Terra, já vamos puxar mais um pouquinho lá no Evangelho e vamos nos aproveitar enquanto estamos a caminho, né? Porque é como trocar de uma casa bem simples para uma casa muito melhor, muito mais maravilhosa, mas a gente não limpar essa casa, por exemplo. Deixar ela toda suja, toda tirada. É uma analogia boba, mas é como não adianta eu trocar de casa se eu não mudar a minha atitude. Eu preciso melhorar vibracionalmente, eu tenho que crescer e ser de acordo. Então, ao invés de a gente ficar imaginando assim, ó, já vou imaginando lá na frente que eu já quero ir para lá, eu quero, mas então vou trabalhar para chegar lá, né? Porque de graça não vai ser. Se nós queremos progredir, nós não devemos repetir história, mas fazer uma nova história. Então, aqui fica um convite para que depois do Covid-19, o qual a gente está querendo mandar ele embora de uma vez, né? Porque a gente está doido para fazer as nossas coisas, mas que a gente faça uma higienização mental, a gente faça uma viagem para dentro de nós mesmos e tente mudar daqui para frente, que essa é uma oportunidade única. Com todo respeito às perdas que existiram, todo tipo de perda, de entes queridos, de perda de trabalho, de perda financeira, todo tipo de perda, a gente precisa entender que em tudo é uma lição. E que não teria, se foi permitido pela espiritualidade que esse vírus viesse novamente, porque não é a primeira vez que acontece uma pandemia. Se a gente for estudar, a gente vai ver que lá na Idade Média e para trás aí, muitas vidas se perderam com outras pandemias, porque era necessário naquele momento. Então a gente, mais uma vez repetindo, com todo respeito a todas as perdas que foram sofridas nesse momento, que a gente saiba aproveitar esse momento como uma lição e não como um castigo de Deus. Porque Deus não castiga. Castigar é uma característica de humano. Nós somos humanos. Nós castigamos às vezes a nós mesmos e às vezes aos outros. Então que a gente possa encontrar a morada mais importante da casa do Pai, que é dentro de nós mesmos. Porque daí Ele estará sempre conosco.
e nós estaremos sempre com Ele. Que apesar dessas perdas irreparáveis, a gente possa tirar boas lições daqui e que de agora em diante nós saibamos usar o nosso tempo e o nosso livre-arbítrio de forma mais sábia, fazendo melhores escolhas e com isso colhendo melhores sementes. Nós não vemos Deus, a gente sente Deus, a gente vivencia Deus. Então hoje era nosso recado, nossa partilha do dia de hoje, né? Era esse estudo. Foi muito bom ter estado aqui com vocês. Bom estar com você. Que bom. Obrigada.